Olá, meu nome é Luísa, eu sou monitora de Biologia do cursinho Humanizar e a nossa monitoria de hoje será sobre os sistemas do corpo humano. Bom, normalmente as questões do sistema do corpo humano no Enem estão relacionadas a alguma situação, alguma doença, alguma condição anormal que o corpo humano pode sofrer. E para responder essas questões, a gente tem que ter conhecimentos tanto da anatomia humana quanto da fisiologia humana. E para exemplificar como esse assunto pode ser cobrado no Enem, eu trouxe aqui algumas questões para a gente responder. A primeira questão: a produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Então, está falando aí que é utilizado essa técnica para poder separar o soro, né, o plasma do sangue, das hemácias. E essas hemácias são devolvidas ao animal porque sem elas ele pode ter alguns sintomas prejudiciais. A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar alternativa A, febre alta e constante, B, redução de imunidade, C, aumento da pressão arterial, D, quadro de leucemia profunda ou E, problemas no transporte de oxigênio. Para responder essa questão, a gente tem que lembrar o que são as hemácias. As hemácias são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, ela se liga ao CO2 ou ao O2. Então, se você tira essas hemácias do animal, ele vai ter problemas nesse transporte de oxigênio, porque as hemácias são responsáveis por esse transporte. Então, por isso que é feita essa técnica para minimizar os efeitos colaterais, né? Minimizar esse sintoma de provavelmente falta de ar no animal. Então, a resposta correta é a letra E, problemas no transporte de oxigênio. Outra questão. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e o sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, nessa tabela aí, como a gente pode ver, os glóbulos vermelhos, o número normal é 4,8 milhões e o paciente tem 4 milhões. Então, está um pouco alterado esse hemograma. Os glóbulos brancos. Lembrando que os glóbulos vermelhos são as hemácias. Os glóbulos brancos, o número normal é de 5.000 até 10.000 e o paciente está com 9.000. Também está dentro da normalidade. Já as plaquetas, o número normal é de 250.000 a 400.000 e o paciente está com 200.000. Também está alterado, assim como os glóbulos vermelhos. Então, a pergunta é: relacionando os sintomas apresentados pelo paciente, vamos lembrar lá os sintomas. Ele apresenta cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que: alternativa A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Essa resposta me parece correta por enquanto, né? As plaquetas são componentes do sangue que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Alternativa B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Os glóbulos brancos, eles não são responsáveis pela coagulação sanguínea. Eles são responsáveis pela defesa do organismo. São células do sistema imune. Então, essa alternativa não está correta.
Alternativa C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Essa alternativa está metade correta e metade incorreta, né? Como a gente viu, os glóbulos vermelhos são as hemácias que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, dificuldade respiratória está relacionada com os glóbulos vermelhos. Mas eles não são responsáveis pela defesa imunológica. Quem é responsável pela defesa imunológica são os glóbulos brancos. Beleza? Alternativa D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Então, a gente já viu que o sangramento nasal é em decorrência da baixa quantidade de plaquetas, porque elas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, não tem relação com os glóbulos brancos, né? E o transporte de gases do sangue é feito pelas hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, essa está totalmente errada. Alternativa é: a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Como a gente já viu, a dificuldade respiratória é devido à baixa quantidade de hemácias ou glóbulos vermelhos, então não tem relação com as plaquetas. E sim, elas seriam responsáveis pelo transporte de oxigênio, mas aí está falando em plaquetas, então essa alternativa também não é correta. Então a alternativa mais correta é a letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. E agora mais uma questão sobre o sistema circulatório. A imagem representa uma ilustração retirada no livro de Motu Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete, que está representado pela letra A, no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que o trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, de H até O. Então, o que ele fez? Ele pressionou no ponto H e arrastou para o ponto O. Então, ele fez esse movimento aqui. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e pressão arterial, válvulas venosas, alternativa C, circulação linfática, alternativa D, contração cardíaca, ou alternativa E, transporte de gases. Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar dos vasos sanguíneos, né, que são as veias e artérias. As artérias carregam o sangue que sai do coração e vai para o resto do corpo. Elas são mais grossas e têm uma pressão maior. Já as veias carregam o sangue do restante do corpo para o coração. E elas têm uma espessura bem mais fina do que as artérias. E para conseguir levar esse sangue, que está com uma pressão muito baixa, para o coração, para conseguir vencer a força da gravidade, as veias contam com que ao abrir e fechar, elas ajudam o sangue a seguir o fluxo que ele deve seguir. Quando esse médico fez esse experimento, ele está demonstrando com o funcionamento das válvulas venosas, que não permite que o sangue volte. A gente consegue pensar isso melhor com as veias das pernas. Se não tivesse essas válvulas, o sangue ia acabar voltando pela força da gravidade. Então, essas válvulas vão abrindo e fechando e permitindo que esse sangue consiga subir e chegue até o coração. Então, a resposta correta é a letra B, válvulas venosas. Bom, esse aqui foi só um breve apanhado de algumas questões que já caíram no Enem sobre os sistemas do corpo humano, mas eu sugiro que vocês estudem também bastante o sistema endócrino, e ele está bem relacionado com outros temas também. A gente pode encontrar anatomia, fisiologia humana, em questões
que falam de outros temas na biologia também. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses sistemas e façam outras questões sobre esses temas. Se tiver alguma dúvida, pode procurar a gente na monitoria ou pode colocar nos comentários também, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.